Oi, pessoal. Eu sou a Bruna, sou responsável pelo Ministério Olhar para Fora, que tem como objetivo pensar em como a gente pode levar Deus para as pessoas que estão, que ainda não conhecem, que não frequentam uma igreja. A gente tem esse ministério com muito carinho, pensando em como mais pessoas podem chegar até Cristo. E hoje, os motivos de oração são relacionados ao Ministério Olhar para Fora. E tem alguns que nós vamos estar orando. Espero que seja um tempo muito bom para todos nós. Fechem seus olhos, se concentrem em Deus, lembrem de quem Ele é. E vamos fazer nossos pedidos e agradecimentos também, colocar tudo diante dele. Vamos fazer uma oração antes da gente começar nosso momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo teu amor, teu cuidado, teu carinho, obrigado pela semana que passou, obrigado por mais um dia a gente poder estar te louvando e adorando juntos, Deus. Que esse momento a gente possa estar com os nossos corações conectados no seu e que nós possamos se sentir pertinho, Deus, do Senhor a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer pelos Oscar e pela Gilza, no Paraguai, que foram criativos na pandemia e está fazendo culto ao ar livre. Muitas pessoas estão sendo abençoadas. Pedir para que Deus continue a cuidar dos casos que têm aumentado não apenas no Brasil, mas na China, onde está começando a ter uma segunda onda da pandemia, para que a igreja lá também possa aproveitar esse momento e continuar a falar de Deus. Pedir pelo pastor Seiji, Taeko e cada um dos seus filhos, que todos continuem firmes no Senhor, especialmente nessa fase de início de vida adulta, que os japoneses vejam o amor de Deus por meio deles. Pedir pelos nossos missionários que estão enfrentando a pandemia em lugares diversos do mundo. Que Deus continue a abençoar, proteger, cuidar
não só da saúde deles, mas do ministério também. Pedir para que Deus tenha misericórdia dos países mais pobres e das famílias sem estrutura, pois têm passado por muitas dificuldades. Orar pelos nossos idosos, sejam eles da IMEL ou de parte das nossas famílias. Que eles sintam o cuidado de Deus e aqueles que não conhecem a Jesus que possam estar com o coração aberto para recebê-lo. Que a Luar e outros projetos sociais cristãos na cidade continuem sendo relevantes. Oramos por sabedoria e criatividade, sensibilidade e discernimento nas ações, e muito amor para com os mais vulneráveis da nossa cidade. Orar para que todas as igrejas ao redor do mundo resplandeçam a luz de Cristo no meio de tempos tão parecidos com trevas. Que cada pedra viva faça diferença no mundo, amando ao próximo como Jesus amou. Que a igreja, ou seja, os seguidores de Jesus, se fortaleçam na pandemia e possam sair dela fazendo ainda mais diferença no mundo.
Que continuemos sendo generosos em nossas ofertas para continuarmos honrando nossos compromissos missionários. Orar pelos projetos de plantação de igreja que Emel Sorocaba tem apoiado. Piedade, Interlagos, Imauiés, Lima e no bairro Novo Mundo. Sabendo, Deus, quem o Senhor é, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, a gente agradece pela tua graça de nos ouvir e por tua misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ouve nosso clamor, ouve nossa oração, cuida do seu povo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz. Que prazer estar aqui mais um dia para glorificar o Senhor. Sinta-se abraçado, muita saudade de todos. Estamos separados fisicamente, mas juntinho aqui, todos em pensamentos, em comunhão e adoração. Vamos começar mais esse culto de adoração ao Senhor com a oração e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã para te glorificar, para te exaltar. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pela tua proteção em nossas vidas. Fica conosco nessa manhã, Senhor. Tranquiliza, Senhor, o coração de todos. Acalma, meu Pai, nossos corações. Senhor Jesus, nos ajuda, nos fortalece e nos renova. Nós te agradecemos por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar uma canção, vamos cantar uma canção que fala um coração igual ao teu. Amém? Que possamos aprender a confiar no que Deus disser e obedecer. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
essa semana estava lendo um texto bíblico que falava a história do povo israelita, a passagem do Egito para Canaã, que nos traz valiosas lições. Embora tivesse o caminho mais curto para chegar a Canaã, Deus guiou para um caminho mais longo e seguro. Por quê? Porque Deus conhece nossos limites. Ele sabia que aquele povo, com a mente de escravo, amedrontado, poderia voltar ao tempo de escravidão. E no mesmo jeito, acontece no dia de hoje. O Senhor conhece os nossos limites, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Vamos ler um texto que se encontra em Isaías 41, capítulo 41, versículo 13, que fala assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. E esse mesmo Deus, ele não muda, né? Assim como ajudou os israelitas na situação em que estavam, ele vai ao nosso encontro todos os dias, né? Todos os dias, e não poupa esforços para nos demonstrar o seu amor. Vamos cantar uma canção que fala: vim para te adorar. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Agora é o momento de intercessão. Você que tem seu pedido de oração, pedido também de agradecimento, fala no WhatsApp, mande um recadinho, faça o seu pedido para que nós possamos estar orando por você. E esse momento de intercessão que vai fazer a irmã Virgínia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Nós vamos agora colocar diante de Deus os nossos agradecimentos e pedidos. Se você não teve condições de colocar no grupo da igreja de intercessão os seus agradecimentos, os seus pedidos, você pode fazer agora aí onde você está. Volte o teu coração diante de Deus e coloca diante dele teus pedidos e os teus agradecimentos. Nós damos graças a Deus porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor tem me dado sabedoria, saúde, tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado do nosso retorno às aulas online, tenho conseguido ter harmonia e paz com os pais que estavam aflitos para o retorno dos filhos. Graça te dou porque o Senhor foi à frente, o Senhor abençoou a vida de cada pai e aluno, e o Senhor abençoou, Senhor, a nossa escola, a nossa direção, que tudo foi feito em perfeita paz. Graças te damos por isso. Também, Senhor, te dou graças pela vida da minha irmã Heloísa, que ela teve contato com a pessoa que faleceu do Covid, e ela fez os exames deram negativos, graças a Deus ela não teve nada, não se contaminou, e as pessoas que também trabalharam com essa senhora também não se contaminaram. Te damos graças, Senhor, por esse livramento. A Rebeca também, Senhor, ela agradece pela prima Milena, que teve alta do tratamento de quimioterapia para a leucemia que ela estava fazendo. Louvado seja o teu nome, porque tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Te damos graças por esse motivo. Também colocamos, Senhor, que a nossa irmã Lília havia pedido pela uma reunião do condomínio onde ela trabalha, onde ela mora, que sempre há algumas desavenças, e os assuntos que precisavam ser levantados ali na pauta eram assuntos polêmicos, mas ela te dá graças, ó Pai, porque o Senhor ouviu as nossas orações, e ela diz que houve, Senhor, muita paz, Senhor, na reunião do condomínio. Alguns temas não foram, sim, de acordo com a vontade da maioria, mas mesmo diante dessas circunstâncias, houve paz, e ela glorifica o teu nome, Senhor, porque houve paz nessa tão difícil reunião que é a reunião de condomínio. E ela agradece também pela vizinha, Dona Terezinha, que foi curada do Covid. Dá graças a ti, ó Pai, e agradece aos irmãos que oraram. E também aos irmãos que oraram pela vida da Daniele, a mocinha da portaria do prédio dela, que está grávida de 7 meses, que foi embora passando mal. Te damos graças porque uma obstetra atendeu e cuidou dela, agora ela está bem, já voltou a trabalhar. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo nas tuas mãos e ouve a oração e a súplica de um justo. Agora, Pai, nós colocamos diante do Senhor pedidos, porque sabemos que tu és um Deus que ouve as nossas orações. Tu és um Deus que está com os teus ouvidos atentos, Senhor, ao nosso clamor. O nosso irmão Luiz Boy, estamos com ele, Senhor, clamando pelo seu tio Aguinaldo, que está com câncer na bexiga. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a cura, a libertação. Que o Senhor possa fazer grandes coisas, Senhor, na vida dele, na vida dessa família também, do Senhor Aguinaldo.
que eles possam glorificar o teu nome, entender que tu és um Deus que está no controle de todas as coisas, tem o domínio de toda a situação, que ele se sinta como instrumento nas tuas mãos, Pai. E também o Pai pede pela Neiva, uma amiga que está com câncer de mama. Nós sabemos que tu és um Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente além daquilo que nós estamos pedindo e pensando. Por isso nós colocamos a vida da Neiva nas tuas mãos, Senhor, para que os teus propósitos se cumpram na vida dela. Para que ela saiba, Senhor, olhar para ti no momento de aflição, porque a tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bons ânimos, porque o Senhor já venceu o mundo. E o Senhor dê essa certeza ao coração da Neiva, que ela possa se sentir amada, cuidada, protegida pelo Senhor, mesmo diante dessa adversidade tão grande. Senhor, também eu quero colocar diante do Senhor a vida da minha coordenadora, Madalena, que é coordenadora pedagógica da escola, que passa por grande aflição, porque está cuidando da mãe na casa, situação de risco, e mesmo assim ela tem que continuar trabalhando, e ela clama pelo Senhor, pela proteção, pelo livramento do Covid, que o Senhor esteja com ela, dando a ela a sabedoria que ela precisa, dando paz para o coração dela, diante dessa tribulação do retorno às aulas, diante da cobrança da sociedade, cobrança da prefeitura, cobrança dos pais, cobrança sim da comunidade. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria que nós precisamos, Senhor. Que nós sejamos luzes, ó Pai, tanto ela como nós, professores. Que nós sejamos usados como instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor possa mover o coração desses professores, mover o coração dos pais, para que haja proteção sobre as Tuas crianças, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que nós não devemos impedir as crianças de chegar até Ti, não devemos ser pedra de tropeço. Então que o Senhor nos use a minha vida, use a vida das professoras, da coordenadora, diretora, vice. Usa a nossa escola, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que o Senhor esteja, então, dando sabedoria, Pai, porque essa aula online é uma aula que nós teremos que ter contato direto com os pais, e nós não temos preparo para isso, mas Tu és um Deus que capacita, Tu és um Deus que dá inteligência, habilidade, competência, para fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Nós também colocamos diante de Ti a vida da Mirella, que pede, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da família de uma tia falecida, da tia Giovanina. Essa família está sofrendo por causa do luto. Que o Senhor possa trazer o Teu consolo, a Tua paz. Que eles possam, Deus, se sentir abraçados, protegidos e amparados pelo Senhor, Pai. Porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que consola, Tu és um Deus que ampara. Esteja com eles, então, Pai, esteja também com a vida da Mirella, Pai. Que ela possa dar um bom testemunho nesse momento tão difícil, nesse momento de aflição. Senhor, a Lilian pede, Senhor, pelo Dr. Francisco, que está com Covid-19, o médico dela, que o Senhor esteja derramando sobre ele a Tua proteção, a Tua bênção. E ela pede também pela vizinha Dona Glória, que está com pressão alta, que ela glorifique o Teu nome, porque o Senhor usou ela como instrumento, Senhor, para cuidar da Dona Glória. E aí ela pôde, Senhor, ter todo o atendimento necessário dentro do tempo de um prazo bom, que nada de mal aconteceu a Dona Glória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E também pela família dos vizinhos, que se chama família Furtado. A esposa está com suspeita de Covid-19. O marido e o filho, o exame deu negativo. Então ela pede que o Senhor esteja realmente, o Pai, colocando as Suas mãos, para que essa família também esteja livre do Covid-19. Senhor, tem também a nossa irmã Lígia, Pai. O Senhor esteja abençoando a vida dela, que ela está pedindo, Senhor, pela vida da Ana Maria, que está com depressão, está com crise de choro, não consegue levantar da cama. Ó Senhor, Tu és o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos. Que o Teu amor, Senhor, possa abraçar a vida da Ana Maria, que o Senhor use a irmã Lígia como instrumento nas Tuas mãos, que ela possa ser, ó Pai, um sinônimo do Teu amor, que a Ana Maria se sinta amada, protegida, que ela sinta que Tu és um Deus que não abandona, Tu és o Deus que está com ela em todos os momentos. Que o Senhor use a irmã Lígia, Pai, para glorificar o Teu nome, que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que ela possa orar, que ela possa interceder, Senhor, também pela Ana Maria. Tem misericórdia, Pai. Nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Tudo isso colocamos diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos orar por esse momento de oferta. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer por todos que contribuíram, também os que não tiveram condições, meu Pai. Senhor, dando a tua provisão. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelos teus feitos, pela tua proteção. Também, Senhor, aquele que vai administrar, Senhor, todo esse recurso, Senhor, que possa dar sabedoria, entendimento, Senhor, que esses recursos possam ser bem empregados, meu Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada. Deus tomou aquele povo amedrontado, conduziu pela mão, realizou todos os milagres que eles necessitavam naquele momento. Não deixou faltar nada. E esse Deus que a gente serve, esse mesmo Deus que opera em nossas vidas. A gente vai cantar uma canção que fala, Tu és soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre o nosso dia, o nosso tempo. Amém? E peço também que os irmãos glorifiquem de todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me
Agora é a hora de apresentar os aniversariantes do mês de julho. Hoje, domingo, dia 5, é dia do aniversário do Darli Paulucci, também aniversário da Mitie Oliveira, dia 6 é do Gustavo Hironobi e dia 11 da Fernanda Franco. Que Deus abençoe a cada um, parabéns, sinta-se abraçado, que Deus abençoe vocês. Você também aí, ligue para eles, demonstre o seu carinho para cada um, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada por esse tempo que passamos junto, adorando o Senhor. Agora vamos orar para o nosso pastor Daniel, para ele trazer a mensagem. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de adoração, de glorificação do teu santo nome. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse momento, por cada vida que está aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, essa transmissão. Em teu nome santo, Senhor Jesus, toma a vida do nosso pastor Daniel em tuas mãos. Cobre ele com teu sangue, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor. Que toda essa mensagem seja diretamente para os corações que estão precisando nesse momento. Em teu nome santo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom dia. Tenho pensado como a mensagem de Deus pode ser relevante para os nossos dias. Eu sinto que a gente precisa relembrar ou entender melhor um conceito bastante importante, que é a questão da salvação. Por isso o tema de hoje é como uma pessoa pode ser justa diante de Deus. Essa é uma pergunta muito importante, porque dependendo da sua resposta, do que você entende desse assunto, sua eternidade vai ser junto com Deus ou num lugar sem Deus. E quando Jesus esteve na Terra, as pessoas que mais tiveram dificuldade de acertar essa resposta foram pessoas que se consideravam justas pelos seus próprios méritos. Então, como você responde? Como uma pessoa pode ser justa? Como ela pode ser considerada justa diante de Deus? Lá, o salmista, no Salmo 103, versículo 3, diz assim: Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Vamos orar uma vez mais. Deus, ajuda-nos a entender algo que é tão fundamental. É algo que todos os cristãos deveriam saber responder, para poder compartilhar também com seus amigos, com seus queridos. E oramos, Deus, para que o Senhor nos dê entendimento. Como alguém que é imperfeito, como alguém que não só é limitado, mas que tem o coração que tende a fugir do Senhor. Como uma pessoa, um ser humano, qualquer que seja ele, por melhor que seja, pode se apresentar diante do Senhor. Ajuda-nos a entender isso, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, por ser brasileiro, né, como dizem por aí, vai dar um jeito. Vai dar um jeitinho e no fim a maioria do pessoal vai entrar. Só um ou outro que é meio ruim demais, esse daí é que vai para o inferno. Mas quando a gente olha a Bíblia, a gente vai perceber que não funciona bem desse jeito. Olha lá o que está escrito em Êxodo 23:7. Aqui é uma parte da lei. Deus está dizendo: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Eu queria que você entendesse essa coisa de não tem um jeitinho. Deus não tem como absolver aquele que é culpado, inocentar aquele que é culpado. Olha Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Esse texto diz de maneira muito clara que ninguém será declarado justo diante de Deus por ter obedecido à lei. E por uma razão muito simples, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus o tempo todo. Então a nossa justiça, né, e aí preciso que você imagine o seguinte quadro. Existe um trono gigante, cheio de seres celestiais.
todos cantando e louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E diante desse trono, a humanidade toda vai se apresentar, um por um, ou não sei, simultaneamente, para ser julgado individualmente. E aqui diz que ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, porque a lei tem a função de nos tornar conscientes do que é certo e do que é errado. Eu sei que existem graus diferentes de pecado que cada um de nós cometeu. Uns cometeram pecados em maior quantidade ou mais graves, mas ninguém pode dizer que nunca pecou, que nunca teve um pensamento impuro, que nunca mentiu, que nunca foi egoísta, que nunca foi orgulhoso, arrogante. Nem Jó, aquele que Deus chama de justo e íntegro, poderia se dizer assim. Então, lá no livro de Jó, o próprio Jó está dizendo: como pode o mortal ser justo diante de Deus? Que é a pergunta que a gente está fazendo. Como pode alguém se apresentar como justo diante de Deus? Desse Deus que é santo, santo, santo. Se esse Deus santo, santo, santo não vai absolver os culpados, e se o salário do pecado é a morte, como alguém pode se apresentar diante de Deus e permanecer vivo? Se as obras de justiça, se as nossas boas obras e nosso caráter aperfeiçoado não nos tornam aceitáveis diante de Deus, como alguém pode ir até a presença de Deus? Se Deus exige perfeição de nós e nós temos uma natureza pecadora, imperfeita, como podemos atender aos requisitos dele? Como Deus justo pode aceitar um pecador? Como podemos ficar livres da culpa e da condenação do pecado? Então Jó, e se você olhar a descrição de Jó, começa assim, lá é Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó então era um homem íntegro e justo. Justo é o que faz as coisas certas. Íntegro é aquele que não é de um jeito na igreja e de outro jeito em casa. É aquele que é do mesmo jeito, não é dividido. Ele é uma pessoa só. Justo é o que tem atitudes e ações certas. Íntegro é o que tem valor e caráter certos. Justo é o que faz certo exteriormente. Íntegro é o que faz o certo interiormente. Justo é o que faz o certo quando os outros estão vendo. Íntegro é o que faz o certo quando ninguém está vendo. E Jó temia Deus, e por isso era íntegro. E por ser justo, ele evitava fazer o mal. E nem por isso Jó não era pecador. Aliás, ele sempre oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que ele sabia que tinha cometido. E ainda oferecia sacrifícios pelos pecados que ele ou seus filhos tivessem cometido sem saber. As pessoas tentam agradar a Deus fazendo os ritos e cerimoniais certos, mas sem atentar ao que está ao seu próprio coração. Ou ainda fazem boas obras, lutam pelos animais, pela preservação da natureza, ajudam os pobres na esperança de ganhar pontos com Deus para compensar o pecado que todos cometemos. Essa é uma história que já é conhecida, porque eu já falei várias vezes, mas uma das minhas filhas, quando pequena, veio contar para mim: pai, eu vou comer mais açúcar. Eu não entendi por que dessa declaração espontânea. E ela explicou que porque seus irmãos diziam que ela comia muito sal, e sal faz mal, aumenta a pressão. Então, ela, na sua inocência dos 4 para 5 anos, ela disse assim: olha, vou fazer o seguinte, vou comer açúcar, e isso compensaria o sal. Então, no raciocínio das pessoas, se você faz uma coisa boa, você paga uma coisa ruim. Isso também não funciona. Olha que dá escrito em Romanos 10:3. Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Deus tem uma justiça, só que as pessoas escolheram confiar na sua própria justiça, não na justiça de Deus. Se Deus fala, o caminho para Deus é esse, as pessoas dizem, bom, pode ser, mas não sei, acho que eu vou tentar esse outro primeiro. Aqui tem uma diferença entre lei de Deus e justiça de Deus. Às vezes são a mesma coisa, mas às vezes existe uma diferença muito grande. Porque nem a lei de Deus tem poder para salvar a nossa alma.
A lei de Deus não nos torna aceitáveis a Deus, porque pela lei somos condenados por Ele. Mas a justiça de Deus é aplicada a todos que confiam em Jesus. Então, quem pode ser salvo? Essa foi uma pergunta que fizeram também para Jesus. Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é impossível se salvar. Para o homem não tem como chegar até Deus, mas Deus torna as coisas possíveis. Lá em Romanos 3, 21 e 22, presta atenção nessas palavras. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Quando Paulo diz agora se manifestou, ele se refere a Jesus. Quando Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi revelada, foi manifestada uma justiça, uma nova justiça, uma justiça que vem de Deus, uma justiça perfeita. Essa justiça independe da lei. Ela é uma nova aliança, é um novo jeito de se relacionar com Deus. E a lei e os profetas, quando fala lei e os profetas, está falando da Torá, está falando da parte mais importante do Antigo Testamento. É um termo técnico. Toda vez que aparece a lei e os profetas, ou quando aparece Moisés e Elias, está falando do testemunho da lei. Faço um parênteses rápido aqui. Não sei se vocês lembram dessa história que Jesus conta, quando ele fala do rico e de um mendigo, e ele dá o nome para esse mendigo chamado Lázaro. Lázaro vivia com feridas, vivia pedindo esmolas, e diz que os cachorros vinham lamber suas feridas. Lázaro se alimentava das migalhas, das coisas que caíam da mesa do rico. E diz a história que os dois foram para o mundo dos mortos. Os dois morreram e foram para esse mundo dos mortos. E nesse mundo dos mortos, eles estão separados por um grande abismo. O mendigo Lázaro, ex-mendigo Lázaro, agora está com Abraão. Enquanto que o rico, que não é mencionado o nome, ele está no lugar de tormento. E o rico pede para Abraão, acostumado a mandar e dar ordens para os seus empregados, ele fala: Abraão, manda o Lázaro vir aqui, molha o dedo dele na água e coloca uma gotinha na minha boca. Ao que Abraão responde: isso é uma impossibilidade. Depois que a gente morre, existe esse abismo, ele é intransponível. Por isso, a gente define o nosso destino aqui, enquanto a gente está na Terra. Depois que a gente vai para o mundo dos mortos, não tem como mudar de um lado para o outro. Não dá para cair, não dá para subir, não dá para transpor esse abismo. E aí, compadecido dos seus irmãos, o rico pede para Abraão: então manda o Lázaro de volta, ressuscita ele e fala para ele ir contar para os meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Ao que Abraão responde: isso também é impossível. Aliás, não a impossibilidade da ressurreição, mas o fato de, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar. Porque eles já têm a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, eles não vão acreditar, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. E se você lembra dessa história também, por coincidência, um homem chamado Lázaro, irmão de Marta e Maria, foi ressuscitado dentre os mortos, no 4º dia depois da sua morte. E os religiosos, que já estavam bastante insatisfeitos, bastante bravos com Jesus, por ele atacar a religiosidade deles, o sistema religioso deles, eles decidem, numa conversa ali: puxa, esse Jesus já tem tantos seguidores e agora ressuscitou Lázaro, o que a gente vai fazer? Se continuar desse jeito, vai encher de seguidores desse Jesus. E a decisão deles é: então a gente vai matar Jesus e precisa matar o Lázaro também. Sabe essa coisa de contra fatos não há argumentos? Então, se não dá para argumentar com o fato de Lázaro ter ressuscitado, então vamos matar ele, vamos acabar com ele. Leia de novo essas palavras aqui. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, mas essa justiça já era testemunhada, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem.
Essa justiça acontece em Jesus. Se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Está lá em Gálatas 3, 21, 22. Aí entendemos o papel da lei. A lei é para explicar que existe o certo e o errado, para que a gente possa ter o alvo, possa entender o que Deus espera da gente. Aqui a gente também entende que existe um povo da promessa, não um povo étnico como os judeus no Antigo Testamento, mas é um povo de pessoas que creem. Elas creem. Não é só o pai que crê, não é só a esposa que crê, não são só os avós que creem, mas é a pessoa que crê. As pessoas que creem formam um povo. Como eu disse, não é mais étnico, não depende da sua herança hereditária. Então existe um povo da promessa. E a lei não nos torna justos, ela não nos dá vida. A lei ensina sobre a justiça, mas não dá a força necessária para nos tornarmos justos. A lei exige obediência completa e condena a nossa desobediência, mas não nos torna justos. Como nos tornamos justos, então? Aqui vem o conceito de justiça imputada, justiça acreditada. Diferente do salário do pecado, que é a morte, a justiça não é algo que nos é devido, que merecemos pelo nosso esforço, mas algo que nos é acreditado. A justiça de Deus é dada a nós e nos cobre. A ira do Deus Santo foi derramada sobre Jesus lá na cruz. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou, mas foi feito pecado por todos nós. Assim, lá na cruz, Jesus recebe a punição, o castigo por todos os pecados, meus e seus. É por isso que Deus Pai, um Deus pessoal, que não é apenas santo e justo, mas amoroso e gracioso, estende essa justiça sobre aqueles que confiam suas vidas ao seu Filho Jesus. É uma justiça que nos é emprestada, que nos é colocada sobre nós. Não é que a justiça de Deus seja injetada na alma da pessoa. Ela não se torna um anjo ao receber essa justiça divina, mas recebe um crédito de justiça. A ficha criminal dela tem um carimbo que diz que ela já pagou pelos crimes e que está livre. E isso não vale para todo mundo. A gente viu lá Romanos 3, Gálatas 3. Romanos 3 diz que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Essa justiça se aplica aos que creem, aos crentes, né? Aos que confiam, aos que têm fé. E fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Gálatas diz que a promessa de justiça, é pela fé em Jesus Cristo, que foi dada. A promessa que pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Ela passa a ser válida, ela é aplicada, a promessa é dada aos que têm fé em Jesus Cristo. Um texto famoso, João 1,12. Jesus, aquele que estava desde a eternidade com Deus, ele vem para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode ser que alguns já tenham assistido esse vídeo tem mais de 10 anos, mas ele é curto e expressa bem a ideia. Assista o vídeo aqui comigo. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo.
Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas as assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Foi claro, né? Esse vídeo é bem curto e bem explicativo. Esse crédito de justiça, esse tornar justo, só é possível porque alguém já pagou o preço no nosso lugar. O prejuízo já foi pago, a punição já foi dada. E Jesus empresta, acredita essa justiça a todos os que confiam nele. Então, são perguntas bem simples que você precisa responder, saber responder. Você já entregou sua vida para Jesus? Você confia sua vida em Jesus? Você tem fé em Jesus Cristo? E alguns vão dizer aqui, com toda a razão, poxa, eu conheço um monte de gente de igreja, mas que é hipócrita. Eu não quero esse tipo de vida para mim. E eu concordo com você. Não é para você se tornar um crente hipócrita. O convite não é esse. O convite é para que você tenha um relacionamento com Deus, com Jesus. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Um corpo imperfeito, mas que Jesus está aperfeiçoando. Então você conhece cristãos hipócritas, eu também conheço. E oro a Deus para que eu também não seja um, e espero que você também não seja um. O convite é para que você seja um cristão de verdade, um filho de Deus, alguém que recebeu a justiça de Deus. O que se espera de alguém que recebe um presente tão grande é que, por gratidão, você também queira ser aquilo que Deus já considera você. Vou explicar de outras palavras. Deus já te considera justo, mas a sua vida ainda não é justa. Então você precisa caminhar num processo de santificação, de se tornar mais parecido com Jesus, de conseguir amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e amar o próximo como a você mesmo. Isso é se tornar santo. Santo não é aquele que fica numa caverna, se isola do mundo e por isso acha que ele não peca mais. Justo é aquele que tem a capacidade sobrenatural dada por Deus de amá-lo de todo o coração. Amar acima de todas as outras coisas, amar a Deus mais do que você ama você mesmo, amar a Deus mais do que você ama a sua família. Um amor tão grande só pode vir do próprio Deus. Assim como Jesus entregou a vida pelos outros, em vez de querer salvar a sua própria vida, esse também é o convite que Ele faz para que a gente caminhe junto com Ele. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Então esse convite, para você que já é cristão, você precisa saber responder isso muito bem. Será que você já tomou essa decisão na sua vida? Você tem sido coerente com aquilo que você já recebeu de presente de Deus? E se você nunca tomou essa decisão, você que está ouvindo a gente, e entendeu como uma pessoa pode se tornar justa diante de Deus, o convite é para que você se torne esse justo. Não por causa do seu mérito, por causa do seu esforço, mas porque você recebe isso de presente. Eu fiz isso algumas vezes quando a gente tinha culto presencial.
Uma vez usei uma nota de $1, né, ou $5, não lembro. Quem quer ganhar esse dinheiro? E aí fica aquela coisa, como assim, vai ganhar? Né? Tem alguma pegadinha nisso? Eu não vou pegar, se pegar ele vai querer que eu dê outra coisa para ele. Não, o convite é, você quer? E aí sempre tem alguém que fala, eu quero, então vem cá, recebe. Né? Então pegou, voltou para o banco e está tudo certo. É só isso. Precisa ter essa fé, precisa tomar essa iniciativa e receber esse presente. E em Isaías 64 está escrito assim, que Deus o tempo todo ficava ali de braços abertos, esperando receber o seu povo de volta. Então o convite é para você. Você que já é cristão, você precisa saber responder. Você vai poder estar diante de Deus? Essa é uma pergunta que eu ouço muitas vezes de pessoas que não conhecem o caminho de Deus, estão no hospital e pensando, será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou conseguir sair desse hospital? E uma das perguntas é, será que quando eu chegar lá eu vou saber o caminho certo? Depois que eu passar da morte, quando chegar lá, será que tem um caminho? Ou será que alguém vai me levar para o lugar certo? Tenha a seguinte certeza, se você tem Jesus, você vai continuar com Jesus. Se você não tem Jesus, tenha certeza também, não vai ser por acaso que Jesus vai entrar no meio do caminho. É aqui que você precisa tomar a decisão. Então, se você frequenta a igreja há bastante tempo, ou não frequenta a igreja nenhuma, você precisa ter essa certeza que você tem a presença de Deus, que você tem a justiça de Deus na sua vida. E para isso você tem que orar a Deus, tem que falar com Ele. Deus, não tenho justiça em mim mesmo para me apresentar diante de Deus. E por isso eu preciso da Tua justiça emprestada, creditada, imputada sobre mim. Obrigado, Deus, porque Jesus morreu no meu lugar, porque Ele pagou o preço pelo meu pecado. Me ajuda, Deus, a me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Você quer fazer essa oração? Você precisa fazer essa oração, se você quer ter a eternidade desde já junto com Deus. Abaixe sua cabeça, tenha um tempo para orar. Senhor Deus, ouve essas orações que são feitas aqui. O Senhor conhece o coração e sabe da sinceridade de cada um que está conversando contigo. Eu sei que é um assunto que não é comentado no nosso dia a dia. A gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre o nosso destino final. Mas nesses dias onde a morte parece estar mais perto ou a incerteza sobre o futuro parece mais presente, nós oramos, Deus, para que a gente sinta a paz que só vem de Ti. Essa paz que vem da certeza da Tua presença sobre as nossas vidas. Que nós vamos poder nos apresentar diante de Deus e não vamos ser destruídos por causa disso. Não vamos ser condenados por causa disso. Olha, Senhor, não para os nossos pecados, mas olha para o sangue que Jesus derramou e creditou justiça sobre as nossas vidas. Então, ouve, Deus, essas orações que são feitas, pessoalmente, individualmente, dizendo que entregam suas vidas para Ti. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus sempre presente. Confiamos em Ti, reconhecemos nossa limitação, nossa inadequação e nosso estado de pecado, de rebeldia que se afasta de Ti, que tende a querer fugir do Senhor. Por isso, Deus, precisamos da Tua ajuda para que o nosso eu interior possa ser transformado por Ti. Oramos, Deus, agradecidos para que o Senhor produza em nós essa justiça e integridade. Ajuda-nos a caminhar contigo, a sermos cristãos não hipócritas, mas verdadeiros, que refletem a Tua luz e são sal e luz, são sal neste mundo, detendo a corrupção. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração sinceramente a Deus,
Se você entregou sua vida para Jesus hoje, eu vou pedir para você mandar uma mensagem, ou no WhatsApp da igreja, ou num comentário ali no YouTube. Diga ali, eu tomei essa decisão hoje, o que eu faço agora? E a gente quer poder acompanhar você de alguma forma, ajudando você a crescer nessa caminhada cristã. Tá bom? Eu queria fazer uma última oração, orar pelos que estão adoentados, pelos que estão em luto, pelos que estão lutando, e me acompanhem nessa oração. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado porque hoje é um dia especial na vida de alguns que entregaram suas vidas para Ti e reconhecem que o Senhor é Deus sobre a vida deles. Muito obrigado, Deus, por esse novo nascimento, por esse novo começo, essa nova vida que surge a partir de hoje. Queremos também, Deus, orar pelo nosso mundo, orar por esse mundo que o Senhor tanto ama e tanto se importa com ele. Oramos, Deus, por tantas pessoas que estão sofrendo. Oramos, Deus, pelo nosso país, pelo mundo, como já foi dito, por essa doença que tem amedrontado e tem causado sofrimento em muitas pessoas e nas suas famílias. Oramos também, Deus, para que o Senhor possa fortalecer e ajudar aqueles nossos queridos que estão passando por essa enfermidade ou outras, e às vezes estão com atendimento médico atrasado ou prejudicado. Oramos, Deus, para que o Senhor possa fortalecer o corpo de cada um e possa trazer também conforto aos que estão sofrendo. Oramos também, Deus, pelos médicos e por todos que trabalham nos hospitais. Que o Senhor lhes dê sabedoria, guie-os nos procedimentos médicos. Ajuda-os, Deus, a ouvirem a Tua orientação. Oramos, Deus, pelos médicos cristãos, pelos enfermeiros cristãos, para que sejam sal e luz e possam dar respostas boas e possam mostrar uma paz que vem da comunhão contigo. Oramos pelos que estão enlutados. Oramos, Deus, por Tua paz na vida de cada um, para que possam, apesar da dor, apesar do pesar, não se sintam desesperados, que a esperança deles seja o Senhor. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém.